Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Vamos começar observando algumas figuras e tentando inferir alguns conhecimentos, algumas informações intuitivas a partir dessas figuras. Então temos aqui um trampolim e um saltador ou um mergulhador. E a pergunta que a gente pode se fazer é: por que a geometria desse trampolim é dessa maneira? Ou seja, se eu olhar a seção transversal em relação ao carregamento, que é o peso desse indivíduo aqui, está orientado dessa maneira e não dessa maneira. Guarde essa pergunta aí. Vamos por uma outra situação, um conjunto de situações. Se observar uma ponte ou a estrutura de uma laje ou alguma outra estrutura em concreto ou mesmo de metal, por que os engenheiros, os arquitetos escolhem essas geometrias? Será que essas geometrias são mais resistentes ou menos resistentes? Ou será que é apenas uma questão estética? Vamos para mais uma pergunta. Essa estrutura de uma asa de avião. Eu tenho elementos estruturais aqui alinhados longitudinalmente, ou seja, ao longo do comprimento aqui da minha asa, que tem determinadas alturas e espessuras. Ao mesmo tempo, eu tenho outras estruturas transversais aqui no sentido do comprimento dessa asa. Outra observação que pode ser feita é que essas estruturas têm um determinado formato, naturalmente devido ao efeito aerodinâmico, mas mais do que isso, além disso, essas estruturas têm alturas e espessuras diferentes à medida que eu saio de uma extremidade para outra. Como que eu defino essas geometrias? Qual que é a influência dessa geometria, de cada um desses elementos, sobre a resistência dessa minha estrutura? Por que eu uso mais ou menos dessa estrutura? Será que isso vai me interferir no peso da estrutura e na resistência da estrutura? Como que isso se relaciona? Mais uma pergunta ou um conjunto de perguntas. Pensando do sentido biomecânico, por que os ossos têm determinados formatos, determinadas espessuras e seções transversais, se eu observar aqui ao longo do comprimento desse osso aqui de fêmur, por exemplo? Será que existe alguma razão estrutural para que os seres vivos tenham evoluído dessa forma aqui em relação aos carregamentos que estão sendo aplicados nesses elementos? Será que eu posso usar essas informações e tentar reproduzir, por exemplo, aqui uma prótese que tenha o mesmo comportamento, no caso aqui de um material metálico ou mesmo de um material não metálico, que eu consiga fazer a mesma função de um elemento natural aqui como o osso? Outra pergunta. Então vejam, como as grandes perguntas aqui são: como que a geometria interfere na resistência do componente ou da estrutura? Então, fizemos várias perguntas. Tem um elefantinho aqui em cima de uma tábua similar ao trampolim ali, e estamos com essas dúvidas. E o objetivo da aula é explicar matematicamente por que esse fenômeno acontece. O que é essa resistência geométrica aí, entre aspas, das estruturas. Isso é tão interessante, tão importante, que recentemente muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na área de origamis. Então, o que era apenas um elemento
cultural aí, lúdico e de enfeite aí da cultura japonesa está atraindo os cientistas e os engenheiros aí por uma razão muito simples. Com uma folha de papel extremamente fina e aparentemente pouco resistente, eu consigo dobrar essa estrutura e formar estruturas que são resistentes e ao mesmo tempo muito leves. Então, essa área de pesquisa vem avançando bastante nos últimos anos, de pesquisa de origamis estruturais ou estruturas baseadas em origamis. E já tem inclusive projetos de satélites como esse que está indicado na figura, onde foi explorado ou está sendo explorado esse conceito de estruturas em formas de origami. Existem notícias aí, se você pesquisar você vai descobrir essa informação aí na internet, onde já foram construídos até esculturas de grande escala ou mesmo pontes, protótipos aí usando esse conceito de origami em materiais não de papel, também de papel, mas já combinando materiais metálicos, como no caso desse satélite, onde eu tenho estruturas que podem ser dobradas, podem ser desdobradas, formando um satélite, os painéis desse satélite, por exemplo, e ao mesmo tempo leves e resistentes. Então, é disso que nós vamos falar nessa aula. Vamos explicar matematicamente, do ponto de vista da mecânica dos sólidos, como essa resistência geométrica funciona. Bom, olhando um pouco mais de perto, as estruturas estão submetidas a carregamentos. E esses carregamentos, seja forças ou momentos aqui gerando flexões ou torções, como nesse perfil aqui, as seções tendem a girar em relação ao próprio eixo. Então falamos nas aulas anteriores sobre centro de gravidade, sobre centroide, falamos sobre cargas distribuídas. Então volte nas aulas anteriores para que você consiga relembrar esses conceitos. Eu vou deixar essas informações aí nos cards e também na descrição dos vídeos, desse vídeo aqui, sobre esses conceitos de carga distribuída e de centroide ou centro de gravidade, porque agora a propriedade que nós vamos discutir são os momentos de inércia para essas seções transversais quando elas forem submetidas a giros em relação a eixos passando pelo centroide ou não, tá? Então, retomando aqui as figuras planas, vamos definir mais um conceito de momento estático de área. Então, na aula de centroides, nós discutimos os momentos estáticos, ou seja, um elemento de área. Se eu quiser saber o momento em relação ao eixo x, eu levo em consideração a dimensão y, aqui indicada, e se eu quiser saber o momento dessa área em relação ao eixo y, eu vou levar em consideração essa distância x, e eu defino dessa maneira os primeiros momentos estáticos de área ou momento estático de área de primeira ordem. Note que o x e o y aqui estão elevados a 1. Mas eu posso também definir um segundo momento estático de área quando eu defino agora uma segunda rotação em relação aos eixos x ou y, ou mesmo z, se for uma estrutura tridimensional, e defino esse segundo momento estático de área, dado por essas duas equações, onde agora a distância está sendo levada ao quadrado. E nas aulas futuras, quando formos falar de flexão, falar de torção e outros conteúdos de interesse da mecânica dos sólidos deformáveis, esse conceito de segundo momento estático de área ou momento estático de área de segunda ordem vai aparecer quando formos estudar as deformações devidas aos carregamentos. E este elemento entendeu-se que
os pesquisadores, os estudiosos da mecânica, entenderam que esse segundo momento estático de área é o que dá essa diferente resistência geométrica em função da orientação da seção transversal. E aí, em relação a isso, esse segundo momento estático de área foi denominado momento de inércia de uma seção transversal. Ou seja, a inércia fazendo referência à resistência ao giro da seção em relação aos eixos coordenados. Então esse é o conceito de momento de inércia, e nós vamos ver daqui para frente que como que eles vão aumentar ou diminuir a resistência em relação à orientação da superfície com os eixos coordenados. Vamos olhar um exemplo aqui de um retângulo e vamos aplicar o conceito da integração. Eu quero saber o momento estático de segunda ordem em relação ao eixo x, ou momento de inércia em relação ao eixo x. Substituindo a definição e resolvendo a integral, eu obtenho a seguinte expressão: base vezes a altura ao cubo dividido por 3. E se eu quiser saber em relação ao eixo y? Tenho que fazer o mesmo procedimento usando a definição do momento de inércia em relação a y. Faça esse cálculo análogo a esse que foi feito aqui para a direção x e você vai obter exatamente agora h vezes b ao cubo dividido por 3. Note que num caso a altura foi ao cubo e no outro caso a base foi ao cubo. E isso vai fazer toda a diferença. Vamos observar aqui, eu tenho um elemento de comprimento, direção y, ao quadrado, e tenho uma área que tem dimensão de comprimento ao quadrado. Portanto, o momento de inércia é uma grandeza que tem unidades de comprimento à quarta, no caso do nosso sistema internacional, metro à quarta ou variações do metro, milímetro, centímetro, etc., à quarta. Tá? Importante ter essas unidades consistentes. Agora vamos olhar essa figura e tentar entender matematicamente o que está acontecendo. Eu tenho uma força-peso aqui de um indivíduo que é o mesmo nas duas situações. Mas numa situação, intuitivamente, e a própria imagem está mostrando, eu tenho mais deformação na configuração 2 do que na configuração 1. E a diferença de um caso para outro, não troquei o material, apenas mudei a orientação da seção em relação ao carregamento. O que acontece na situação 1 é exatamente o que eu tenho na primeira expressão aqui. A altura está sendo elevada ao cubo. Na situação 2, eu tenho a base, ou a espessura, que é muito menor do que a altura, sendo elevada ao cubo. Portanto, olhando as expressões matemáticas aqui, é fácil agora, depois desse conceito, entender que a resistência nessa direção é muito maior do que a resistência nessa direção. Portanto, eu tenho essas duas opções para escolher se eu quero fazer um trampolim flexível ou se eu quero fazer uma estrutura rígida, simplesmente orientando a seção em relação ao carregamento. É disso que se trata o conceito de momento de inércia, ou seja, a resistência de uma geometria, de uma área, em relação ao giro da seção, em relação aos eixos do sistema de coordenada, em relação também à direção do carregamento. Então, se eu explorar esse conceito nas mais diversas estruturas, eu vou ter estruturas mais ou menos eficientes para realizar a mesma função, podendo ou não economizar peso da estrutura, por exemplo. Então, essa é
a vantagem, a parte importante de se estudar os momentos de inércia. Quando formos estudar tensões e deformações, isso vai fazer toda a diferença para que você consiga fazer os cálculos corretamente. Mais um exemplo aqui, calculando para o triângulo. Vou passar agora um pouco mais rápido, definindo as equações, fazendo uma semelhança de triângulos aqui para representar esse elemento diferencial. Substituindo as equações, eu consigo, por integração, pela definição do momento de inércia, calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pela base. Notem e se acostumem a entender que eu preciso ter muito claro o eixo onde eu estou fazendo a minha integração, a minha relação com os momentos de inércia. Resolvendo essa integral, chego nesse valor do momento de inércia em relação a esse eixo x da base para esse triângulo em função da geometria do triângulo. Agora, vou deixar proposto para que vocês resolvam este exemplo. Já fizemos na aula anterior o cálculo do centroide dessa curva ou dessa área com perfil parabólico aqui. O exercício agora é, baseado no conceito e na definição de momento de inércia, calcular o momento de inércia desse perfil em relação ao eixo y e em relação ao eixo x que foram dados aqui. E a resposta está indicada para você conferir os seus cálculos. Pare o vídeo, faça esses cálculos de maneira devagar, veja se está entendendo o conteúdo que está sendo passado. Em aulas futuras, vamos resolver mais exercícios usando o conceito de integração e também o conceito de tabelas que vamos discutir mais para frente neste mesmo vídeo. Posso definir também um momento de inércia polar, que vai ser útil no caso da torção. Ou seja, eu posso ter essa seção girando em torno de x, girando em torno de y, mas eu posso também ter um giro aqui no plano em torno de um polo, por isso momento de inércia polar. E eu vou usar uma coordenada r para representar este giro aqui. E o momento polar de inércia em relação a um centro aqui está definido dessa maneira. Agora, o r ao quadrado vezes o elemento de área aí, integrado. Se você distribuir essa integral e explorar o conceito aqui do teorema de Pitágoras, vamos chegar na conclusão que o momento polar de inércia é a soma dos momentos em relação a cada um dos eixos coordenados que já foram definidos anteriormente. Então eu tenho momentos de inércia em relação aos eixos coordenados e tenho momento polar de inércia em relação a um centro de giro ou polo, dado por esta expressão. Fazendo um exemplo aqui, usando coordenadas polares, posso fazer o cálculo variando aqui em função desse setor circular aqui, dessa fatia do círculo aqui, variando aqui do 0 até o r, e eu chego no valor do meu momento polar de inércia em função do meu raio ou em função do diâmetro, dado pela dimensão a quarta, como era de se esperar. Voltando na definição de que o momento polar é a soma dos dois momentos anteriores, como essa superfície é circular e estamos olhando no centro do círculo, tanto faz olhar em x, em y, quanto em x. Ou seja, o momento de inércia vai ser a metade do momento polar de inércia aqui, dado por essa expressão. Resolvendo, eu posso chegar na expressão do momento de inércia em relação a x e y, nesse caso são iguais, dessa maneira. Faço isso para diferentes geometrias, assim como fizemos para os centroides, e posso tabelar esses valores.
Outras grandezas importantes que vão ser definidas a partir do conceito de momento de inércia são os raios de giração. E mais para frente, no conteúdo da disciplina, essas grandezas vão ser necessárias para os cálculos de tensões. E o raio de giração é como se eu tivesse uma fatia, toda essa área aqui de uma superfície arbitrária fosse uma fatia com a mesma área, girando em relação a um dos eixos. E essa é a definição, partindo da definição de momento de inércia, eu tenho aqui a raiz quadrada do momento de inércia em relação à área. Posso fazer isso em relação a x, em relação a y, analogamente, posso fazer isso num sistema polar também, usando o momento de inércia polar. Então eu tenho esses raios de giração que vão me dar essa equivalência para minha geometria qualquer, agora através de um raio de giração. Obviamente, quando eu tenho essa expressão fazendo uma análise dimensional, milímetros à quarta, por exemplo, em relação a milímetros ao quadrado aqui da área, dividindo isso e tirando a raiz, eu vou chegar aqui esse raio de giração, como esperado, é uma distância que pode ser medida aí, por exemplo, em metros. Um outro conceito importante, derivado também do momento de inércia, é o conceito de módulo de resistência. Ou seja, eu conheço os momentos de inércia de uma seção e eu quero saber esses momentos de inércia em relação a uma distância específica. Então, se eu dividir o momento de inércia por uma distância específica em relação ao carregamento, eu vou ter essa grandeza W, que é chamado de módulo de resistência. Posso fazer isso em relação a x, em relação a y ou em relação ao raio de giração. Então eu tenho diferentes módulos de resistência. Como o momento de inércia é comprimento à quarta e essa distância é comprimento, é esperado que o módulo de resistência dessa seção transversal seja dado em dimensão de comprimento ao cubo, como está indicado. Mais uma vez, tudo isso vai fazer mais sentido quando estivermos resolvendo os exercícios relacionados à resistência mecânica de perfis mais para frente. Um outro conceito importante é a translação de eixos. Então note o seguinte, fizemos um cálculo em relação, por exemplo, a esse eixo A', e eu quero saber em relação a um eixo que passa pelo centroide aqui B'. Ou eu posso ter a situação inversa, eu sei a informação que está no centro em relação a um eixo que passa pelo centroide. Aprendemos nas aulas anteriores a calcular os eixos baricêntricos ou os eixos que passam pelo centroide. Eu sei esses valores de momentos de inércia em relação ao centroide. Como que eu faço para saber em relação a um outro eixo paralelo ao eixo anterior? Então, usando essa geometria, vamos resolver novamente a equação do momento de inércia aqui em relação a essa distância y, decomposta aqui entre D, uma distância onde separa os dois eixos de translação, e essa distância y', que é a distância do elemento em relação ao centroide. Substituindo na expressão, eu tenho essa expressão aqui elevada ao quadrado. Abrindo esse binômio quadrado, eu vou ter três termos. Esse termo é um momento de inércia, ou seja, uma distância ao quadrado vezes uma área. Este outro termo aqui está relacionado à área total dessa figura integral de dA e a distância que esse eixo está separado aqui, D. E esse termo aqui no meio, esse segundo termo. Observe o seguinte, quem que é
uma distância vezes um dA integrado. Retome as aulas anteriores e você vai lembrar que este termo aqui dessa integral é o momento, a somatória de momentos estáticos dos elementos dA com a distância y' em relação ao centroide. O que significa a definição de centroide novamente das aulas anteriores? É o ponto onde o somatório de momentos de todos os elementos de área dá exatamente zero em relação ao centroide. Ou seja, essa integral aqui vai dar sempre zero, porque ela está sendo avaliada em relação ao centroide. Portanto, esse termo é nulo. Sobraram esses dois termos. Então pense o seguinte, eu quero saber o momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Eu tenho o momento de inércia em relação ao eixo centroidal com y', mais a distância ao quadrado vezes a área, que é exatamente isso que está aqui. Essa expressão é conhecida como teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner, em homenagem ao cientista aí que chegou nessa expressão. O que ela quer dizer? Se eu conheço o momento de inércia em relação ao centroide, então esse termo aqui é em relação ao centroide, nesse caso B', e eu quero saber num eixo paralelo, A'. Então, esse valor aqui vai ser o momento de inércia no centroide mais a área vezes a distância que ele se afastou do centroide. Este é o significado dessa equação. Vamos fazer exercício com isso para que o conceito fique um pouco mais claro. Então, no caso, o círculo aqui, nós fizemos o momento de inércia em relação ao centroide. Eu quero saber o momento de inércia em relação a esse eixo T. Aplicando a definição, eu sei o valor do centroide, sei a área e sei a distância. Aplicando a expressão, eu chego no momento de inércia num eixo paralelo aqui. O mesmo raciocínio para o triângulo. Foi definido nos slides anteriores o momento de inércia do triângulo em relação a esse eixo da base aqui, ó, A'. Como que eu faço para descobrir o momento de inércia em relação ao centroide? Vou aplicar a mesma equação, só que tem um detalhe que é importante para não causar confusão. A expressão me diz momento de inércia do centroide, momento de inércia fora do centroide. Então, aqui eu tenho o momento de inércia do centroide. Se eu isolar esse termo, obviamente a equação vai ficar agora com um sinal negativo. Faça isso passo a passo para você entender. Nas aulas seguintes eu vou resolver um problema similar a esse com valores numéricos. Então acompanhe aí os próximos vídeos do canal para você entender melhor este conceito. Então é importante saber que sempre na expressão do teorema dos eixos paralelos, esse termo aqui da expressão me representa o momento de inércia do centroide. Este outro termo me representa o momento de inércia fora do centroide. É importante não confundir isso. Como fizemos para os centroides, nós vamos resolvendo essas figuras de diferentes formatos e montando essas tabelas. Muitos casos apresentando os momentos de inércia em relação ao centroide ou em relação a algum outro eixo qualquer. Se eu sei em relação a um eixo, eu posso usar agora o teorema dos eixos paralelos e obter para qualquer eixo que eu queira. Então as tabelas são padronizadas para um ou dois eixos. Se você quiser para outros casos, é só aplicar o teorema dos eixos paralelos. Qualquer livro de mecânica dos materiais, de estática,
apresenta essas tabelas ao longo do texto ou nos anexos ao final do livro. Então tenha essas tabelas em mãos para os seus projetos e exercícios aí, porque vão ser fundamentais daqui para frente. Da mesma forma que eu tenho geometrias simples tabeladas, no caso de resistência mecânica, resistência de perfis, os fabricantes geram essas tabelas com essas informações para alguns eixos de coordenadas. Então tem perfis industriais tabelados que podem seguir normas ou não. E aí vão estar em alguma dimensão de comprimento, que pode ser no sistema internacional ou não também, e vai apresentar em geral a área, as dimensões do perfil e os momentos de inércia principais aqui. Nesse caso, apresenta também o raio de giração aqui, ó, K indicado. Em alguns casos, essas tabelas também apresentam os valores do módulo de resistência W lá dos slides anteriores em milímetro ao cubo. Então, para você fazer um projeto estrutural, levando em consideração perfis industriais, você vai ter que usar essas tabelas, e vamos explorar isso em outros exercícios também, para que você fixe esses conceitos. Deixar agora um exercício proposto, e nesse exercício você vai calcular o centroide vertical aqui em relação à base, e eu quero saber o momento de inércia do perfil inteiro, ou seja, esse perfil completo aqui, em relação ao eixo que passa pelo centroide na direção X. Então você vai ter que aplicar o conceito aqui de eixos paralelos após o cálculo do centro de gravidade ou do centroide aqui. Então é esse o objetivo do exercício. Você vai usar as tabelas, não é nesse caso necessário fazer integração. Então vai ser um treino também para você interpretar as informações da tabela, calcular o centroide da figura como um todo e calcular o momento de inércia na direção X apenas aqui, passando pelo centroide. E a resposta está aqui indicada para que você consiga conferir os seus cálculos. Aguarde nos próximos vídeos exemplos numéricos resolvidos esses problemas com centroides e momentos de inércia resolvidos passo a passo. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado no capítulo 7 do livro de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer e no capítulo 10 do livro de Estática aqui do Hibbeler. Esse era o objetivo da aula, explicar a definição e o processo de cálculo geral dos momentos de inércia. Nas próximas aulas vamos ver mais exercícios aplicando esses conceitos. Obrigado pela atenção, boas aulas, bons estudos e até a próxima.